Hoje eu vou mostrar pra vocês o caso real e macabro que inspirou a série Stranger Things. Imagina que antes mesmo da Eleven... Ok, acho que estamos aqui diretamente do mundo invertido. Imagina que antes mesmo da Eleven esmagar pessoas com a força da mente dela, já existia um projeto nos Estados Unidos tentando criar exatamente isso. Hoje vamos falar sobre esse caso real e no final eu vou te mostrar uma parte da história que quase ninguém fala e que literalmente parece saída do mundo invertido. Então fica até o fim porque eu prometo que você nunca mais vai assistir Stranger Things com os mesmos olhos. Pensa em Stranger Things, logo vem na cabeça crianças com superpoderes, experimentos bizarros, monstros extremamente gosmentos e uma vibe anos 80 deliciosa. Mas o que quase ninguém sabe é que muito disso veio de histórias reais, documentos reais e projetos que o governo americano gostaria que nunca tivessem sido descobertos. E claro, para entender tudo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Nos anos 50, Estados Unidos e União Soviética estavam numa disputa para ver quem tinha o brinquedo mais poderoso. Não era guerra de armas, era uma guerra de sou melhor do que você. E isso acabou criando uma espécie de corrida entre as duas partes, sabe? Uma corrida nuclear, uma corrida espacial e, é claro, uma corrida de experimentos secretos. E é exatamente aqui que nasce a parte real de Stranger Things. Sabe aquele momento em Stranger Things onde aparece o laboratório cheio de gente testando drogas, choques, telepatia e lavagem cerebral? Então, isso não é totalmente ficção. O MK Ultra realmente existiu. Um documento oficial, assinado, carimbado, sem choro. Oficial. E era um programa da CIA para estudar o controle da mente humana. Sim, é isso mesmo, o controle da mente. Eles testavam drogas, privação sensorial, tortura psicológica e outras pérolas que fariam até o Vecna falar: calma aí, galera, vamos devagar. O objetivo era criar soldados super resistentes, manipular algumas pessoas e até facilitar interrogatórios. Ou seja, bem coisa de governo em época de paranoia mesmo. Esse programa ele é 100% real, tá, gente? Não é uma teoria, não é tudo ficção, não é invenção, águas de lindóia, não é IA, é 100% real. E ele abriu caminho para projetos menores, incluindo o mais famoso deles, o projeto Montauk. Só que antes de chegar nele, a gente precisa falar de um outro mistério que é praticamente o episódio piloto de toda essa loucura. Agora a gente entra naquela parte em que a Netflix esfrega as mãos e fala: manda mais que tá pouco. O projeto Filadélfia é uma teoria da conspiração que surgiu nos anos 50. A história começou quando o Morris Jessup, um pesquisador de OVNIs, recebeu cartas de um cara chamado Carlos Allende. Segundo ele, durante a Segunda Guerra, um navio chamado USS Eldridge desapareceu. Simples assim, puf, sumiu no ar. Tipo a Eleven quando tá com raiva. Ou eu quando tô de TPM também. E depois ele simplesmente apareceu em outro lugar, como se tivesse sido teletransportado ou atravessado uma outra dimensão. Claro que assim, se alguém conta isso pra gente, tá, querido, vai lá, toma seu remedinho e vai dormir que amanhã é outro dia. Mas é aí que a história fica ainda mais estranha. O navio desapareceu, simplesmente sumiu, e depois reapareceu, e depois sumiu de novo. Parecia NPC bugado de jogo, sabe? E no meio dessa história toda, o pesquisador Morris Jessup, que estava investigando o caso, morreu de uma forma super suspeita. E mais, dentro do próprio carro. Só que mais da metade dos amigos dele dizia que isso não fazia sentido nenhum. O navio Eldridge, ele existiu de verdade. Então fica o questionamento, ele teleportou? Mudou de dimensão? Virou o Titanic dos X-Men? Aparatou que nem Harry Potter? Não se sabe. Ninguém prova nada, ninguém desmente nada. E é por isso que rende assunto até os dias de hoje. E adivinha qual projeto que veio depois, dizendo-se ser a continuação desse? Exatamente, o projeto Montauk. O mais próximo que o mundo real chegou do laboratório que a Eleven cresceu. E agora a gente chega no prato principal. Se você já viu Stranger Things, pensa comigo. Crianças sendo testadas, poderes psíquicos, tentativa de abrir portais.
e o governo escondendo tudo. Tudo isso existe na história do Projeto Montauk. Só que, é claro, aqui no nosso mundo real, tudo é tratado como uma grande teoria da conspiração. Só que é uma teoria, gente, tão detalhada, que realmente parece um roteiro pronto. O projeto teria acontecido numa base militar chamada Camp Hero, em Nova York. E, gente, até hoje dá pra visitar os arredores dessa base. Mas entrar, nem pensar, só visitar em volta mesmo. E antes que vocês pensem, é segurança do lugar, né, é normal, não é bem assim. A justificativa do governo é que tinha radiação demais ali, mas ao mesmo tempo militares entravam e saíam todos os dias. Conveniente, né? O suposto objetivo do projeto Montauk era criar uma arma biológica que pudesse atacar mentalmente o inimigo. Tipo, apertar um botão e deixar um exército inteiro meio louco. E aí a gente chega num ponto onde os relatos mais famosos falam de crianças com poderes psíquicos, tentativas de abrir portais, experimentos de telepatia, manipulação de memórias e soldados afetados por ondas de rádio. E tem até suposto sobrevivente dizendo que foi treinado lá e descrevendo coisas assustadoramente parecidas com Stranger Things. E lembra que no início eu falei que você nunca mais ia assistir Stranger Things com os mesmos olhos? Pois bem, Stranger Things originalmente se chamaria Montauk. Sim, senhoras e senhores. O nome da série era literalmente o nome do projeto real. Era para ser ambientado em Montauk também, mas a logística de gravação acabou meio que ferrando com tudo, atrapalhando tudo. Então eles mudaram para Hawkins. Mas o roteiro inicial era Montauk puro. Eles só trocaram o nome, esconderam ali, mixaram aqui, botaram um romancezinho adolescente ali para distrair a gente e pronto, nasceu Stranger Things. Lembra do pesquisador que investigava o projeto Philadelphia? O Morris Jessup? Ele estava mergulhado até o pescoço nos relatos de Carlos, tentando entender se o navio tinha mesmo desaparecido. Quanto mais ele pesquisava, mais coisas estranhas apareciam. Até que um dia ele é encontrado morto dentro do próprio carro. A polícia obviamente disse que ele mesmo tentou tirar a própria vida, mas os amigos dele duvidam muito dessa possibilidade. Alguns até acharam que poderia ser possível, só que outros juram que ele jamais faria isso. E o mais estranho, ele estava mais perto do que nunca de entender a ligação entre o navio, as cartas e os experimentos militares. Até hoje ninguém sabe se ele realmente tirou a própria vida ou se alguém fez isso por ele. E esse tipo de mistério é justamente o que alimenta até hoje teorias sobre o MKUltra, o Montauk e tudo isso que inspirou Stranger Things. Stranger Things não é só fantasia não, gente. É uma metáfora gigante sobre medo, segredos do governo, manipulação e sobre o que acontece quando o poder está nas mãos de quem não deveria ter poder nenhum. Quando a gente entende as histórias reais por trás, a série ganha um outro peso. A ficção se mistura com algo que talvez não seja assim tão distante da realidade, sabe? E a gente percebe que por mais exagerado que pareça, sempre existe um fundo de verdade escondido atrás das narrativas que o governo preferia esconder para sempre. Agora que você sabe mais sobre a história real por trás do mundo invertido, talvez a parte mais assustadora, se a gente for parar para pensar, seja que algumas dessas coisas podem realmente ter acontecido de verdade. Mas eu te afirmo aqui duas coisas. Sim, o segredo de Montauk influenciou diretamente Stranger Things. E sim, a morte do pesquisador continua misteriosa até hoje. Se você curte esse tipo de história onde a vida real realmente parece uma ficção, comenta aqui que eu trago a parte 2 com outros casos bizarros que inspiraram a série Stranger Things. E claro, se você quiser ver mais vídeos bizarros e assustadores como esse, fica aqui no canal que tem muito mais vídeos desse tipo que eu garanto que você vai gostar. Cuidem-se e protejam-se para que você não seja a próxima vítima.